Irmão e irmã, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 25. Diz assim o texto bíblico: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Numa mesma semana, 3 acontecimentos me chamaram a atenção. O primeiro deles, irmãos e irmãs, ocorrido ali num shopping center no Rio de Janeiro, quando um jovem adentrou numa loja para trocar um celular, um aparelho celular que havia comprado com nota fiscal. Ainda assim, ele fora confundido com um bandido. Eu estava tomando meu café da manhã, de costas para a televisão, ouvindo então essa reportagem e pensei comigo, é negro. Bingo! Quando olhei para ver, de fato, o rapaz era negro. O segundo acontecimento que me chamou a atenção nessa semana foi em um condomínio. Acho que todos nós tomamos conhecimento deste episódio, quando um entregador delivery foi ali tratado de forma desumana por um usuário desses aplicativos. E neste episódio, mais uma vez, o tema do racismo foi destaque. Porque se no episódio lá do shopping o racismo se manifestava de forma velada, aqui o racismo se manifestou de forma naturalizada, porque enquanto xingava aquele que ganhava o seu sustento, entregando ali o alimento, essa pessoa dizia: você tem inveja disso aqui, apontando para a sua própria pele. O terceiro acontecimento que me chamou a atenção diz respeito a uma mãe que perdeu a guarda da filha porque a iniciou em um ritual numa religião de matiz africana. Devido ali aos trâmites dessa iniciação, a avó evangélica fez uma denúncia contra a mãe da adolescente e acabou então por ganhar na justiça o direito da sua guarda. O racismo velado, o racismo naturalizado, o racismo religioso apenas, irmãos e irmãs, escancara no quanto a nossa sociedade está estruturalmente impregnada de racismo. Faço menção, irmãos e irmãs, a estes 3 episódios, em primeiro lugar, porque o tema do racismo não será negligenciado por mim, ainda mais considerando que eu sou negro também. Em segundo lugar, porque como cristão, eu preciso refletir com vocês a respeito daquilo que Deus espera de cada um de nós ao nos relacionarmos com as outras pessoas.
É no relacionamento com o outro que eu vou demonstrar o quanto o meu relacionamento com Deus, ele se manifesta qualitativo ou não. Afinal de contas, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão a quem vejo? O texto que lemos aqui na carta de Paulo aos Efésios nos fala a respeito de algumas diretrizes cristãs para o nosso relacionamento com o próximo. E nessas diretrizes nós aprendemos algumas coisas, algumas questões práticas que precisam ser abandonadas e outras que precisam ser incorporadas. Por isso, irmãos e irmãs, pensando, nós estamos aqui num tema geral que nós estamos chamando de antes e depois de Cristo, diretrizes cristãs para o novo normal. Mas hoje o nosso subtema é o seguinte, então, olhando para este texto bíblico. Novo normal. O que precisamos subtrair e o que precisamos somar? Em primeiro lugar, no novo normal, precisamos subtrair a obrigação e somar a satisfação. Olhem aí para os versículos 25 a 30, eu quero meditar nesses versículos inicialmente. Para a igreja de Éfeso, Paulo estava então dizendo o seguinte: não mintam, não fiquem irados de modo que o relacionamento com Deus e com o próximo seja prejudicado, seja afetado, não roubem, não sejam grosseiros no modo de se expressar com as outras pessoas. Por certo, irmãos e irmãs, muitos judeus que viviam na região da Ásia Menor e que porventura estivessem ali como membros desta igreja, ao tomarem conhecimento daquilo que Paulo estava ali pedindo, poderiam, a exemplo do jovem rico, dizer o seguinte: tudo isso, Paulo, nós temos observado desde a nossa juventude. Como bons religiosos, nós sabemos que não devemos mentir, que não devemos nos irar, que não devemos furtar. Nós sabemos que as nossas palavras devem ser comedidas. Mas o elemento novo que o apóstolo Paulo traz aqui à igreja é a lógica do dever agradar a Deus, que deveria ser substituída pela lógica do querer agradar a Deus. A lógica da obrigação deveria ser substituída pela lógica da satisfação, também em nossos relacionamentos interpessoais. Por isso, mais do que apontar e dizer o que não fazer, Paulo nos diz o que fazer e por que fazer. Então, querido irmão e irmã, é preciso que nós falemos a verdade uns aos outros, não porque temos a obrigação de fazê-lo e por medo da punição divina, mas porque temos satisfação em fazê-lo, porque na verdade de um para com o outro, como membros, nós somos então beneficiados como corpo de Cristo. É preciso que nós não vivamos constantemente irados, porque na brandura com que me dirijo ao outro, o diabo não tem oportunidade de agir. É preciso que a teologia cristã pare de enxergar o trabalho como maldição, e sim como bênção, por meio da qual outras pessoas poderão ser beneficiadas. É preciso que as palavras, irmãos e irmãs, as palavras que estão na voz, as palavras que estão em nossos dedos, as palavras que estão em nossa feição, que estão em nossa ação, sejam utilizadas para a edificação dos outros. No novo normal em Cristo, tudo isso deve ser praticado não por obrigação, não por dever, mas por satisfação e por querermos profundamente alegrarmos e não entristecermos o Espírito Santo de Deus em nós. Assim, querido irmão e irmã, falemos a verdade em amor uns aos outros. Não permitamos que a ira nos domine de tal modo que o desejo da morte do outro inunde o nosso coração.
que por meio do nosso trabalho, aquele que nada tem possa ser beneficiado, que por meio das nossas palavras, vidas sejam transformadas. Mas acima de tudo, que este novo normal em Cristo seja experimentado não pela obrigatoriedade da religiosidade, mas na satisfação de uma nova espiritualidade fundamentada na graça de Jesus. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, no novo normal precisamos subtrair os vícios e somar as virtudes. Versículos 32, 31 e 32 é que falam a respeito disso. Não podemos, irmãos e irmãs, olharmos para as Escrituras Sagradas como um livro moralista, mas sim como um livro por meio do qual extraímos valores morais para as nossas vidas. Valores morais por meio dos quais Deus deseja que vivamos bem em nossos relacionamentos uns com os outros. Assim, quando Paulo aqui fala nos versículos 31 e 32 de vícios que precisam ser subtraídos e virtudes que precisam ser somadas, ele fala dos condicionamentos humanos, que muitas vezes causam destruição, mas ao mesmo tempo ele fala dos caminhos de reconstrução que nos foram abertos mediante a habitação do Espírito Santo em nós e mediante o perdão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, na semana passada, eu disse que nós vivemos no novo normal, mas carregamos resquícios do antigo normal. E disse também, irmãos e irmãs, que nós vivemos o novo normal, mas a caminhada para a adaptação será longa, muito longa. Lembram-se disso? Pois bem, façamos então uma análise introspectiva. Nesta semana, a cólera, a ira, a gritaria foram sentimentos que te dominaram? Nesta semana, para aqui traduzir o termo blasfêmia, você insultou alguém? Nesta semana, para traduzir o termo malícia, você foi malvado com alguém? Que possamos ser honestos para que reconheçamos as nossas fragilidades. Muitas vezes no modo de tratarmos uns aos outros, aqueles que estão próximos a nós, muitas vezes dentro de nossas próprias casas, as nossas fragilidades, as nossas debilidades, para que possamos também nos voltarmos para o nosso próximo com atos de bondade, para que possamos nos voltarmos para o nosso próximo com maior compaixão, com maior disposição para o perdão, expressando na prática que estamos dispostos a agirmos com os outros do mesmo modo como Deus tem agido para conosco, sendo bom, sendo compassivo e sendo perdoador. No novo normal em Cristo, precisamos aprender a subtrair vícios que nos destroem e nos destroem mutuamente, e a somar virtudes que nos edificam e nos edificam mutuamente. Portanto, irmãos e irmãs, no novo normal, precisamos subtrair o ódio e somar o amor. Na reflexão do domingo passado, ao falarmos do comportamento egoísta de Tiago e João, dissemos que Tiago foi ali, dentre os apóstolos, o primeiro a sofrer o seu martírio. A tradição da igreja vai dizer que João, dentre os apóstolos, fora o último, mas não há informações concretas de como ele havia morrido. Apenas há na tradição da igreja um relato que vai dizer que na sua velhice, bem velhinho, João caminhava pelas ruas da cidade de Éfeso, dizendo o seguinte para as pessoas: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E repetia isso de forma constante: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Como João, Paulo estava aqui afirmando aos Efésios:
Se o ódio tem um poder destruidor, o amor tem um poder restaurador, e é na força deste amor restaurador que os crentes deveriam andar. Andai em amor, diz o versículo bíblico. Para andar em amor, é preciso, irmãos e irmãs, que o ódio seja posto de lado. Para andarmos em amor, mais de mim precisa ser subtraído e mais de Cristo precisa ser somado. Vivemos em uma sociedade e na sociedade é natural que as pessoas se espelhem umas nas outras. É natural que olhemos para uma figura pública e digamos que aquela figura pública nos representa. Ou digamos que aquela figura pública não nos representa. Se ela nos representa, endossamos o seu discurso e o seu comportamento. Se ela não nos representa, repudiamos o que ela diz e o que ela faz. O fato é que, via de regras, tomamos alguém como modelo e procuramos imitá-lo. Sejamos, antes de imitadores de quem quer que seja, imitadores de Deus. Para nós, cristãos que afirmam terem experimentado a partir de Cristo o novo normal, ele já não pode ser apenas aquele que divide a história ocidental, mas aquele que organiza, que orienta e aquele que dá sentido a todo o nosso modo de viver aqui e agora, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e também ao nosso relacionamento com o próximo. Portanto, querido irmão e irmã, em cada ação, em cada posicionamento, em cada comportamento, em cada opinião, em cada julgamento, paremos e pensemos: o que Cristo faria? Concluo dizendo: as normas que Paulo apresenta àqueles que se atrevem, porque eu digo, andar e caminhar no novo normal em Cristo é um atrevimento, não deveriam ser cumpridas para que pudessem provar sua novidade de vida em Cristo. Antes e acima de tudo, as normas que procurassem colocar em prática se expressariam como consequência de uma nova realidade, humanidade em Cristo Jesus. Humanidade esta que está a cada dia sendo também restaurada em cada um de nós, que de igual modo aderimos ao novo normal em Cristo Jesus. Por isso, querido irmão e irmã, nessa nossa nova humanidade em Cristo, coisas do antigo normal não podem passar despercebidas por nós. Coisas do antigo normal não podem ser naturalizadas por nós. Coisas do antigo normal não podem ser ambicionadas por nós. E, por fim, coisas do antigo normal não podem ser praticadas por nós. Lembrem-se que eu disse que a nossa caminhada será constante e será longa. Mas eu gosto de uma frase do pastor Eugene Peterson, quando ele diz o seguinte: obediência é uma caminhada, é uma jornada na mesma direção. Reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas por amor de Cristo, pela nossa convicção de transformação de dentro para fora em Cristo, busquemos, irmãos e irmãs, andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida. A jornada para este aprendizado é longa, mas algumas coisas são imprescindíveis para que nós tenhamos êxito. Não nos relacionemos com Deus e com as pessoas a partir da lógica do dever, da obrigação, mas do querer e da satisfação. Eu quero agradar o meu Deus. Eu quero viver de forma satisfatória com o meu próximo. Busquemos constantemente avaliarmos o quanto o nosso estilo de vida, com os vícios que a nossa condição pecaminosa nos legou,
tenha afetado o nosso relacionamento e busquemos, dentre tantas virtudes, vivermos em bondade, vivermos em compaixão, vivermos em perdão. Pela ação do Espírito Santo, permitamos que a imagem de Cristo seja forjada cada dia mais e mais em nós e que, pela imitação da sua vida, possamos, em um mundo de tantas tragédias, de tantas maldades, de tantos preconceitos, sermos pessoas para as quais outras pessoas olham e enxergam Cristo. E por enxergarem a Cristo, resgatam a esperança de uma vida e de um mundo melhor. Que assim seja, irmão e irmã, para a honra e para a glória do nosso Deus e Pai. Amém.